Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Portland, Oregon. Uma cidade de pontes e rosas, onde a chuva constante parece lavar as ruas, mas ultimamente ela não conseguia limpar o medo. Uma escuridão diferente havia se instalado, uma sombra que se aprofundava a cada novo noticiário. Nos últimos 3 meses, a cidade se tornou o playground de um fantasma que a mídia apelidou de O Juiz. 3 pessoas, sem nenhuma conexão aparente, foram tiradas de suas vidas seguras e confortáveis. A primeira, um corretor de imóveis de sucesso, encontrado em um banco do Waterfront Park, olhando para o rio Willamette, com olhos que não viam mais nada. A segunda, uma advogada respeitada, colocada em uma das estátuas da Portlândia, como uma oferenda macabra. O terceiro, um contador meticuloso encontrado em sua própria mesa de escritório, cercado por papéis que ele nunca mais organizaria. Todos eles compartilhavam 2 coisas: uma morte limpa e indolor e uma marca estranha, um símbolo perfeitamente entalhado em suas peles, um círculo com uma linha vertical que o atravessava. Não havia sinais de luta, nem arrombamentos, nem testemunhas. O juiz era um sussurro, uma sombra que se movia pela cidade, deixando para trás um rastro de terror silencioso e uma polícia local completamente perdida. Foi nesse cenário de tensão crescente que o Honda Civic preto de Donnie Weber deslizou pelas ruas molhadas da cidade, seu motor um murmúrio quase inaudível. Ele estacionou em frente à imponente sede da polícia de Portland com uma suavidade calculada. O carro, com sua aparência de um sedã comum, era uma fortaleza sobre rodas, assim como o homem que emergiu dele. Donnie, com seu 1,97 de altura, vestia um sobretudo de couro preto que parecia desafiar a garoa persistente, mantendo-o impecavelmente seco. Seus cabelos longos e escuros, com reflexos azulados sob a luz cinzenta, caíam sobre seus ombros. Ele não tinha a aparência de um agente federal estereotipado. Havia uma calma, uma acessibilidade nele. Um sorriso caloroso e genuíno se formou em seus lábios enquanto ele observava o prédio, um contraste gritante com a ansiedade que emanava de suas paredes de concreto. Dentro da delegacia, o ar era pesado com o cheiro de café requentado e frustração. Detetives com olheiras passavam apressadamente, suas vozes baixas e tensas. A chegada de Donnie, anunciada por um oficial da recepção, foi como uma pedra jogada em um lago parado. As conversas cessaram e todos os olhos se voltaram para ele. Eram olhares de desconfiança, de ressentimento e, em alguns, uma pequena e desesperada centelha de esperança. Ele era o FBI, a cavalaria que chegava quando a batalha já estava quase perdida. O detetive-chefe Michael Miller, um homem corpulento de 50 e poucos anos, com um rosto que parecia esculpido pelo cansaço, surgiu de seu escritório. Ele avaliou Donnie de cima a baixo, o terno caro, o cabelo comprido, o sorriso fácil. Tudo nele parecia irritá-lo. Weber esperava alguém mais velho, Miller disse, sua voz um grunhido. A sala de conferências é por aqui. Todo o nosso fracasso está em exibição para você. A sala era um santuário para o caos. Quadros brancos cobertos por uma teia de conexões, fotos de cenas de crimes, mapas da cidade pontilhados de alfinetes vermelhos. Donnie entrou, sua presença imediatamente mudando a dinâmica do ambiente. Ele cumprimentou os outros 2 detetives na sala, a jovem e perspicaz detetive Isabella Rossi e o veterano cínico, sargento Frank Gable, com o mesmo sorriso acolhedor e um aperto de mão firme que surpreendeu a ambos. "Agradeço por me receberem", disse Donnie, sua voz calma e educada. "Eu sei como é ter um caso como este consumindo cada hora do seu dia. Estou aqui para ajudar, para oferecer um novo par de olhos, nada mais." Gable, um homem cuja postura parecia permanentemente curvada pelo peso de seus casos, bufou. "Um novo par de olhos. Ótimo. Já tivemos analistas, psicólogos, até uma vidente que a prefeitura contratou em desespero. O cara é um fantasma. Entra e sai sem deixar uma fibra, uma impressão digital, nada." Donnie não se abalou. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, seus olhos verdes absorvendo cada foto, cada relatório, cada pedaço de informação.
Ele se moveu com uma graça que desmentia seu tamanho, um silêncio que fez os outros se sentirem barulhentos em comparação. As vítimas, Donnie disse, sua voz um murmúrio pensativo. David Chen, corretor de imóveis, Sarah Jenkins, advogada, e Marcus Thorne, contador. Relatórios dizem que suas vidas eram livros abertos, reputações impecáveis. Impecáveis, Rossi confirmou, sua voz mostrando a frustração de semanas de becos sem saída. Nenhum vício, nenhum caso extraconjugal, nenhuma dívida de jogo. Eram o tipo de pessoa que você gostaria de ter como vizinho. Não faz sentido. O sentido está aqui, Donnie disse, apontando para a foto do símbolo entalhado na pele de uma das vítimas. Ele não os está matando pelo que eles eram, mas pelo que representavam para ele. Esta marca não é aleatória. É feita com uma precisão quase cirurgical, sem hesitação. Não é um ato de raiva, é uma declaração, um manifesto. Nos dias seguintes, Donnie se tornou uma presença constante, mas discreta. Ele não dava ordens, ele fazia perguntas, ele não criticava, ele colaborava. Sua abordagem desarmou até mesmo o cínico Gable, mas foi fora da delegacia que o verdadeiro método de Donnie se revelou. Ele insistiu em revisitar cada cena de crime e, mais importante, em falar novamente com cada família. Na luxuosa casa de Sarah Jenkins, a advogada, a polícia de Portland, havia encontrado um muro de dor. Donnie encontrou uma porta. Ele sentou-se com o irmão mais novo de Sarah, Ben, não em uma sala de interrogatório, mas na cozinha deles, tomando um café que ele mesmo preparou. Ele não fez perguntas sobre o assassinato. Ele perguntou sobre Sarah. Conte-me sobre ela, Donnie disse suavemente. Não a advogada, a irmã. Ben, um jovem que mal havia falado com os outros detetives, começou a se abrir. Ele falou sobre as caminhadas que faziam, sobre o amor dela por livros antigos, sobre sua paixão feroz por justiça. Ela era obcecada por isso, Ben disse, um sorriso triste em seus lábios. É por isso que ela largou um emprego em uma grande firma corporativa. Ela queria lutar pelos oprimidos, mas, ultimamente, ela estava frustrada, desiludida. Ele fez uma pausa. Ela estava trabalhando em um caso antigo, de graça. Algo sobre uma empresa de construção, a Horizon Homes. Eles construíram um monte de condomínios de baixa renda e depois faliram. Dezenas de famílias perderam tudo. Sarah tinha certeza de que o dono, um cara chamado Alistair Finch, havia cometido fraude, mas ele encobriu seus rastros perfeitamente. Ela não conseguia deixar isso para lá. Uma faísca brilhou nos olhos de Donnie, a primeira peça do quebra-cabeça se encaixando. Horizon Homes. Você se lembra de como era o logotipo deles? De volta à delegacia, Donnie projetou a imagem que Ben havia encontrado nos arquivos antigos de sua irmã. Na tela, apareceu um círculo, com uma linha vertical atravessando-o. O logotipo da Horizon Homes, o símbolo do juiz. O silêncio na sala de conferências foi ensurdecedor. Gable olhou para a tela, depois para Donnie, sua boca aberta em espanto. Meu Deus, estava bem na nossa frente o tempo todo. A conexão foi rapidamente estabelecida. David Chen, o corretor, havia vendido os terrenos para a Horizon Homes. Marcus Thorne, o contador, havia sido contratado para uma auditoria inicial que, convenientemente, não encontrou nada de errado. Eles não eram vítimas aleatórias. Eram peças-chave no esquema de Alistair Finch. Ele não está julgando a moralidade deles em um sentido amplo, Donnie explicou à equipe agora atenta. Ele está se vingando de um crime específico que a lei não puniu. Ele se vê como a mão da justiça que falhou. A caçada por Alistair Finch começou imediatamente. Ele havia desaparecido após a falência, um fantasma no sistema. Mas Donnie tinha um pressentimento incômodo. O perfil do assassino, paciente, meticuloso, ritualístico, não se encaixava no de um empresário ganancioso. Finch não é o nosso assassino, Donnie disse, e a sala ficou em silêncio novamente. Ele é a próxima vítima, o grande finale. Usando os recursos avançados de rastreamento do FBI, Donnie localizou um Alistair Finch assustado e paranoico, vivendo sob um nome falso em uma cabana isolada nas densas florestas do Monte Hood. A equipe da SWAT de Portland
foi mobilizada, esperando um confronto com um assassino em série. Eles cercaram a cabana no meio da noite, a chuva caindo forte, o vento uivando entre as árvores. Donnie, no entanto, não estava com a equipe tática. Ele estava em uma van de vigilância com Rossi, observando os arredores. Ele é inteligente demais para ser pego aqui, Donnie murmurou. Isso é uma armadilha. Ele quer que a gente encontre Finch. Quando a SWAT invadiu a cabana, encontraram exatamente o que Donnie previra. Finch estava amarrado a uma cadeira, aterrorizado, mas ileso. O símbolo do juiz estava pintado em seu peito, e em uma mesa em frente a ele, um laptop, transmitindo ao vivo a imagem de seu rosto assustado para o mundo, com uma contagem regressiva em destaque. 10 minutos. Ele está transmitindo o julgamento final, Rossi sussurrou, horrorizada. Mas de onde? Donnie olhou para o feed de vídeo, seus olhos analisando não a vítima, mas o fundo, os reflexos, os sons sutis. Ele notou um leve zumbido, a assinatura de um transformador industrial, e no reflexo dos olhos de Finch, ele viu um brilho intermitente de luz vermelha. Ele não está longe, ele está nos observando, Donnie disse. Ele pegou um mapa da área. Tem que haver uma torre de rádio ou uma subestação de energia por perto. Havia uma antiga estação de retransmissão de rádio, abandonada, a menos de 1 quilômetro da cabana. Ele está lá. É o único lugar com energia suficiente e uma linha de visão para a cabana, Donnie afirmou. Gable, fique com sua equipe. Resgate Finch. Rossi, você vem comigo. Enquanto a SWAT trabalhava para desarmar o que eles temiam ser uma bomba, Donnie e Rossi correram pela floresta escura e chuvosa em direção à estação de rádio. A estrutura de metal enferrujado se erguia contra o céu como um esqueleto. No pequeno prédio de controle na base, uma luz fraca brilhava. Donnie fez um gesto para Rossi ficar para trás, sacando sua arma. Ele se moveu com uma fluidez silenciosa, a personificação de um predador. Ele abriu a porta com um movimento rápido. Lá dentro, sentado calmamente em frente a um banco de monitores, estava um homem jovem, de aparência comum e inofensiva. Ele se virou não com surpresa, mas com um sorriso satisfeito. Era Leo Vance, o filho do arquiteto-chefe da Horizon Homes, um homem que havia perdido tudo, sua carreira, sua reputação e, finalmente, sua vida, suicidando-se após o escândalo. Leo, um gênio da computação recluso, havia passado os últimos 5 anos planejando sua vingança com uma lógica fria e distorcida. Agente Weber, eu estava esperando por você, Leo disse, sua voz calma. Você é tão bom quanto dizem. Demorou um pouco mais do que eu calculei, no entanto. Não houve uma luta violenta. Houve uma batalha de palavras, de psicologia. Donnie guardou a arma para a surpresa de Rossi. Ele se aproximou lentamente. Sua presença não era ameaçadora, mas empática. Acabou, Leo, Donnie disse suavemente. Eu li sobre seu pai. O que aconteceu com ele foi uma injustiça. Injustiça? Leo riu, um som sem alegria. Foi um assassinato. Finch, Chan, Thorne, Jenkins. Eles o destruíram. O sistema não fez nada. Então eu me tornei o sistema. Eu entendo sua dor, Donnie continuou, sua voz ressoando com uma sinceridade que quebrou a fachada de Leo. Mas a justiça que você busca não pode ser construída sobre mais túmulos. Você se tornou aquilo que despreza. Pela primeira vez a calma de Leo vacilou. As palavras de Donnie, desprovidas de acusação e cheias de uma compreensão inesperada, o desarmaram. As lágrimas que ele segurou por 5 anos finalmente rolaram por seu rosto. A tensão se dissipou. A confissão foi o que se seguiu, um dilúvio de dor e planejamento meticuloso. De volta a Portland, a delegacia estava em um estado de celebração silenciosa. O juiz estava preso. O chefe Miller aproximou-se de Donnie, que estava se preparando para partir. A hostilidade em seus olhos havia sido substituída por um respeito relutante. Eu estava errado sobre você, Weber, Miller admitiu, estendendo a mão. Sua abordagem é diferente, mas funciona. Obrigado. Donnie apertou a mão dele, um gesto genuíno de camaradagem. Nós resolvemos, juntos, é assim que deve ser.
Enquanto seu Honda Civic preto deixava os limites da cidade de Portland, o sol finalmente rompendo as nuvens da manhã, o telefone de Donnie tocou. Era uma chamada criptografada do Bureau. Um caso arquivado há 20 anos em Nova Orleans. Uma série de desaparecimentos em série nunca resolvidos. Donnie atendeu e o sorriso caloroso voltou ao seu rosto. A estrada era longa e os mistérios infinitos. Ele estava pronto para o próximo. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo episódio.